Sempre que nós voltamos à casa espírita, o nosso coração se alegra. E não é por acaso, porque nós sabemos do trabalho que a espiritualidade realiza em favor de todos nós. Se nós soubéssemos e tivéssemos consciência em valorizar as bênçãos que a espiritualidade dirige aos nossos corações, nós daríamos mais valores a essas oportunidades que nos chegam aos corações na casa espírita. No momento em que nós estamos aqui, milhões e milhões e milhões de corações encontram-se em sofrimento. Na Terra, encarnados, e nas diversas regiões do mundo espiritual, muitos atravessando provas inenarráveis. Eu sou fundador de Casa Espírita, Sociedade Espírita Bezerra de Menezes de Lagoa Santa, SEBEM. Então nós estamos acostumados com trabalhos de socorro a essas regiões de sofrimento através das reuniões de desobsessão. E nós sabemos a importância dessas pequenas reuniões. Se nós pudéssemos narrar para vocês os problemas que nos chegam à casa espírita, quando nós atravessamos os portais do centro espírita, porque a maioria de nós, ou quase todos nós, não vem à casa só para passear. Porque o centro espírita é muito bom para passear. Mas quase todos nós chegamos à casa espírita com o coração sangrando. Com dificuldades outras que a espiritualidade, quando observa os nossos sentimentos, as nossas dificuldades, sem muitas das vezes conseguir nos amparar. Porque é bom que fique claro isso. Os espíritos não fazem milagre. A casa espírita não é frequentada, nem orientada, nem dirigidas por espíritos dessa classe que realiza milagre. Porque, na verdade, o grande milagre da vida é o trabalho, é a ação contínua do espírito nas suas diversas instâncias do mundo espiritual através do exercício do trabalho. Porque a espiritualidade nos diz: faça a tua parte, que a espiritualidade te ajudará. Então a gente precisa ter essa consciência, dar valor a esses pequenos momentos e também trabalhar fazendo a parte que cabe a cada um de nós. Antes de começar, eu gostaria de ler uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo para nós, porque eu acho que a maioria das pessoas que vêm a casa tem o Evangelho em casa, não tem, gente? Outra coisa muito importante para falar com vocês nesses tempos de provação que nós estamos vivendo na Terra, que é importantíssimo, é fundamental que a gente faça o culto do Evangelho no lar. O primeiro remédio em favor de nós mesmos, em favor da nossa família, em favor do nosso ambiente familiar, chama-se culto do Evangelho no lar. Aqui nós estamos fazendo um culto do Evangelho no centro espírita, na casa espírita, que é uma escola, um hospital, não é? Mas é importante que a gente faça na nossa casa. Por quê? Porque cada família tem um mentor espiritual responsável pelo nosso núcleo familiar. E cada família, cada membro da família tem o seu mentor espiritual, o seu anjo da guarda espiritual. Então, quando nós realizamos o culto do Evangelho no lar, esses espíritos e os espíritos amigos ligados a nós de todas as ordens,
Inclusive, os benfeitores espirituais, que são responsáveis pela rua em que nós moramos, os espíritos mentores, anjos da guarda das famílias das ruas em que nós moramos, eles se reúnem no ambiente da nossa casa para realizar um trabalho coletivo em favor da nossa família e em favor das famílias daquele quarteirão. Porque tudo no universo tem uma ordem. O centro espírita, claro que é um lugar especial, porque aqui é um hospital, não é? Os doentes mais necessitados, que não podem ser atendidos nas nossas casas, eles são trazidos para a casa espírita, para os centros religiosos ligados aos trabalhos da espiritualidade. Necessariamente, não só no centro espírita, mas o centro espírita é um hospital especializado devido ao conhecimento dos mecanismos do mundo espiritual, porque é um trabalho dirigido de forma consciente. Quando se atende alguém na casa espírita, quem está atendendo, tanto do plano espiritual quanto do plano físico, está preparado com orientações específicas para realizar o atendimento. É diferente. Percebe? Então, essa mensagem ela é uma mensagem muito importante para nós. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalhando-se por toda a superfície da terra, e semelhante às estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Homens, nós vos convidamos a participar do divino concerto. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam num hino sagrado e se façam escutar e vibrar de um lado a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros. E dizei do fundo de vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus, o Espírito de verdade. Então, nós precisamos ficar muito atentos a essas mensagens da espiritualidade para nós. Porque a Terra está atravessando um momento muito difícil, onde muitas provações estão sendo cobradas. Não é? Todos nós estamos vendo aí. E a espiritualidade já vem cantando esses acontecimentos há muitos séculos. Então, a Terra vai deixar de ser um planeta, um mundo de prova e expiação. Mundo de prova e expiação é onde o mal supera o bem. Então, a Terra vai deixar de ser um mundo de prova e expiação. Mas para que isso aconteça,
todas essas provações, todas essas dificuldades, todos esses sofrimentos, eles são necessários para que a humanidade, tanto encarnada quanto desencarnadas, nessa esfera que se interliga com o plano espiritual mais próximo de nós, possam aprender essas lições de amor que a espiritualidade vem repetindo para nós. Só para a gente ter uma ideia, tem alguém aqui hoje que veio à casa espírita pela primeira vez? Tem alguém aqui que não sabe nada sobre espiritualidade? Vocês estão vendo? Tem alguém aqui que nunca ouviu falar que a lei ensinada por Jesus é de amor? Então, está todo mundo informado. Todo mundo tem esse conhecimento. Mas nós precisamos ter em mente que só o conhecimento não resolve o nosso problema. Facilita a nossa caminhada, como diz o Emmanuel. Façamos luz enquanto estivermos a caminho. Porque nós vamos chegar num determinado momento da nossa caminhada que nós vamos precisar. Guardem isso, hein? Isso é importantíssimo. Nós vamos precisar acender a nossa luz interior. Guardem essa informação. Porque nós temos bilhões de pessoas que foram homens, mulheres, médicos, advogados, professores, lixeiros, carpinteiros, não é? Que guardaram diversas informações sobre a espiritualidade, que agora encontram-se no plano espiritual, em regiões de sofrimento, exatamente porque não tem essa luz para iluminar o caminho. Falando assim, parece uma poesia, uma metáfora bonita que soa nos nossos ouvidos. Mas acreditem, é uma realidade palpável, que nós já sentimos no nosso cotidiano enquanto nós estamos encarnados. Porque muitas das vezes nós atravessamos as dificuldades, os embates do dia a dia, sem conseguir utilizar essa luz do amor, do equilíbrio, da paz, da esperança. Por quê? Porque nós ainda não conseguimos materializar esses sentimentos no nosso coração. E é por isso que a humanidade está tateando em passos muito lentos, com muitas dificuldades. A maior mentira contada para a humanidade. Alguém aqui imagina qual seja? Alguém aqui pode me responder classicamente qual é a maior mentira contada para a humanidade desde que a humanidade conseguiu alcançar a luz da razão? Não? Achei que você ia falar. Eu penso. Mas pode falar. Eu ouço muito, eu não sei. Desde o começo do mundo você fala, Jesus vai voltar. Não, mas não é isso não. Não? Não. Gente, a maior mentira contada para a humanidade há séculos é que a vida termina com a morte do corpo físico. Praticamente 100% das pessoas que estão aqui hoje aprenderam isso. Não é verdade?
ouviram isso, ouvem isso nos meios de comunicação, ouvem isso nos centros religiosos de todas as ordens. Não é verdade? E tem isso gravado na mente. Vocês já repararam? Nós temos gravado na nossa mente, repetindo. A morte termina, a vida termina com a morte do corpo físico. Não é? Quando nós nos tornamos espíritas ou aprendizes do espiritismo, esse conceito começa a cair por terra. Vocês já repararam? Agora nós trabalhamos para desmaterializar esse conceito que ainda está incutido na nossa consciência. E isso para nós é de uma dificuldade gigantesca. E isso para nós é muito significativo. Porque esse conceito é o conceito básico que dirige até a vida na Terra, no plano físico. E esse conceito nos traz prejuízos incontáveis. Porque ele é gerador do orgulho, da vaidade e de toda sorte de sofrimento que nós encontramos na Terra. Ou vocês acreditam que não seja? Então, todo o trabalho de Jesus, da espiritualidade superior, ela está centrada na continuação da vida fora do corpo físico. Porque se nós tirarmos esse conceito, esse ensinamento de Jesus sobre a continuidade da vida fora da matéria, nós podemos esquecer todo o ensinamento de Jesus. Tudo, nós podemos esquecer tudo. Porque deixa de fazer sentido para nós. Vocês concordam? Uai, se a vida termina com a morte do corpo físico e após esse fenômeno não tem mais nada, o que me resta? Trabalhar arduamente para conseguir alcançar todos os meus objetivos na Terra, custe o que custar. Para eu ser feliz, eu vou matar todo mundo. Para eu ter todas as riquezas, eu vou matar todo mundo. Por quê? Porque a vida termina com a morte do corpo físico. Então eu não vou ficar sofrendo aqui, sendo que a vida termina com a morte do corpo físico. Não. Para mim conseguir toda a riqueza, eu vou matar todo mundo. Eu vou querer ser o melhor. A gente não ouve muito isso no meio em que nós vivemos? E isso gera o egoísmo, que é a maior chaga da humanidade. Totalmente ao contrário dos ensinamentos de Jesus. Mas quantos séculos, quantas encarnações nós levamos para chegar à casa espírita a pegar um livro de filosofia espiritualista para nós começarmos a vislumbrar que a vida continua. Quantos de nós fomos descobrir o espiritismo depois de já estar com a idade avançada? Não é verdade? Nós estamos falando só nessa encarnação. Então a gente fica imaginando assim, meu Deus, como nós ainda somos crianças espirituais. A vida na Terra, no corpo físico, né? A população da Terra no corpo físico, vou fazer uma comparação assim de longe, é como se fosse
os habitantes desse bairro em relação aos habitantes de Belo Horizonte. Então, na Terra, encarnados, nós temos o mínimo possível de espíritos encarnados. A grande maioria encontra-se no plano espiritual, nas diversas esferas de evolução que compõem a evolução dos espíritas no sistema solar. E aí nós estamos falando só do sistema que compõe os planetas do nosso sistema solar, que nós vamos levar bilhões de anos para deixar a nível de evolução espiritual. Então nós pensando assim, hoje a gente às vezes se dá no momento pensando, meu Deus, se eu soubesse o que eu sei hoje, eu não teria cometido determinados erros. Vocês já se pegaram nessa situação? Não é? Se eu tivesse tido essa vivência, esse conhecimento, eu não teria cometido tal erro. Eu não teria tido tal dificuldade. Olha como que é a pedagogia do ensino de Jesus. Porque Jesus vem à Terra para nos auxiliar, para dirigir, para trazer esse conhecimento a nível de educação espiritual. Não se engane. Jesus, em momento nenhum, tem a preocupação infantil de querer saber qual é a nossa religião, qual religião nós frequentamos. Jesus não está preocupado com isso. A espiritualidade não está preocupada com isso. Entendeu? Então, como se diz, o pecado. A espiritualidade não está preocupada com o nosso pecado. Ela não veio para extirpar o nosso pecado, porque não é papel da espiritualidade. A espiritualidade veio para nos auxiliar a nível de educação, para que nós possamos adquirir recursos próprios para realizar a nossa caminhada. Percebem? Porque quais são as asas da evolução? O amor e o conhecimento. Então, o amor, porque o amor é libertador. E o conhecimento, para aplacar a nossa ignorância. Por isso que a espiritualidade fala com nós. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, os espíritos sem essa sensibilidade, sem esse tato espiritual, para poder compreender o que Jesus queria dizer para nós, eles mergulham-se no âmbito da incredulidade, do fanatismo religioso, da ignorância religiosa. E é por isso que nós estamos vendo hoje, porque tornou-se um escândalo a manipulação religiosa. É de uma situação, é de um sofrimento, quando os nossos corações observam tais movimentos em relação aos nossos irmãos mais sofredores, aos nossos irmãos de alguma sorte na retaguarda, manipulados
por interesses puramente materiais, é de uma profunda tristeza. É de um profundo sofrimento. Porque nós sabemos o que aguardam no destino essas pessoas, esses espíritos que se utilizam desses mecanismos para sacrificar o nosso semelhante. Porque quando nós olhamos para trás e percebemos a história da humanidade, nós nos perguntamos: aonde estão as grandes construções da história da humanidade? As estátuas romanas, não é? O Coliseu, as bibliotecas suntuosas do Egito, aonde estão? Aonde estão aqueles espíritos que marcaram o destino da humanidade, que foram causadores de grandes guerras, que vitimaram milhões de pessoas? Aonde estão esses seres? Todos, sem exceção, todos chegaram e passaram. Todos marcaram na história da humanidade com sangue e com sofrimento o destino de milhões de pessoas. Tal qual nós estamos vendo hoje na geopolítica da Terra. Pessoas que se dizem líderes políticos, líderes religiosos, massacrando, matando, destruindo, aniquilando, tomando posse de forma primitiva da vida do semelhante. De uma maldade sem limite. Sem limite. Cheguem em casa, liguem o computador e pesquisem o que está acontecendo na Terra hoje. As notícias de quantas pessoas estão sendo mortas diariamente, quantas crianças estão sendo mortas diariamente, quantas pessoas estão perdendo a vida nos campos de batalha, na miséria, na fome. Esses espíritos responsáveis por essas grandes tragédias da humanidade estão marcando na história a sua passagem pela Terra. Mas vão experimentar no futuro sofrimentos inenarráveis. Inenarráveis. Chico nos conta, nos narra uma mensagem sobre a reencarnação do espírito Benito Mussolini. Uma das encarnações do espírito de Benito Mussolini em Uberaba. Quem estudou história aqui sabe quem foi esse personagem. O quanto ele foi responsável pelo sacrifício de milhões de pessoas durante a guerra. Então Chico nos narra que ele renasce em Uberaba de forma assim terrível. E o sofrimento era tanto que ele andava para trás e foi socorrido em Uberaba. Nós não vamos entrar em maiores detalhes, que depois vocês podem pesquisar que vocês vão achar isso. Então ele nasce numa situação de sofrimento, mas é um negócio, assim, é uma mensagem tão forte.
é tão pavoroso que quando a gente lê a mensagem, a gente vai assim, eu não acredito. Mas se nós formos observar o passado desse espírito, a gente vai, meu Deus, muito obrigado. E às vezes a gente não valoriza. Então hoje nós estamos tendo mais uma vez essa oportunidade de nos reunirmos em nome de Jesus na casa espírita. Porque hoje aqui a gente tem o João, a Maria, o Joaquim, o João. Não é? Hoje aqui a gente tem gente que viveu na China, na Índia, na Europa, nos Estados Unidos, porque nós somos muitos. Hoje eu estou na CIP, mas ontem eu fui João. Amanhã eu vou ser José. Então, o que nós precisamos aprender? Porque a espiritualidade está nos dizendo o seguinte, que nós precisamos aprender o conceito. Eu também sou professor, eu sou pedagogo, e às vezes, em sala de aula, né, a gente vai perceber que os adolescentes, os adultos, eles não dão conta de aprender tudo. Então você fala para a pessoa assim, presta atenção no conceito, porque se você aprender o conceito, você vai desenvolver e vai aprender o todo. Se você aprender o básico, você vai aprender o todo. Não tem um ditado que fala assim, quem tem boca vai a Roma? Por quê? Porque você aprendeu a expressar-se, a se comunicar, a ouvir, não é? Transmitir a mensagem e receber a mensagem. Então você aprendeu o básico. Então, nós aqui já sabemos o básico. Vocês concordam? Vocês concordam comigo que a vida continua após a morte do corpo físico? Gente, eu não costumo fazer isso, mas hoje eu vou fazer, porque a espiritualidade está pedindo para a gente fazer. Levanta a mão quem tem consciência de que a vida continua após a morte do corpo físico. Vocês acham que isso não é importante, né? Nós aqui estamos falando sobre o beabá. A vida no corpo físico e fora do corpo físico, nessa dimensão em que nós nos encontramos, ela é quase que imperceptível. É quase que imperceptível. Vocês que não têm a experiência do contato direto com os espíritos desencarnados, não têm noção. É uma linha tênue. É quase que imperceptível. Na maioria das vezes, ou quase todas as vezes, é só através da mediunidade que a gente consegue ter essa percepção dessa realidade anestesiante do espírito desencarnado. Porque nós vivemos num mundo onde a matéria é muito densa. Você está vendo? A matéria é muito densa. No plano espiritual, não. Nessa faixa em que nós transitamos, não é? Nós somos seres dual. Uma hora nós estamos no corpo físico, uma hora nós estamos no plano espiritual. Vou dar um exemplo para você. Quando você deita à noite e dorme, os que conseguem ter um sono pleno, porque nós vivemos uma situação na Terra que
O negócio está tão apertado que muitas das vezes, quando você deita para dormir, você está com tanto problema que você não consegue se desligar dos problemas que você tem no cotidiano. Vocês já repararam? É a demanda do momento na Terra, que está se finalizando nesse processo de fechamento de transição planetária. Isso é inevitável. É um processo que está acontecendo, não é só na Terra, é no universo. Percebe? A nossa vida está em contínua transformação. Se você pegar o Livro dos Espíritos e for lá estudar lei de destruição, vocês vão entender esse processo. Então, às vezes, quando a gente deita, relaxa, o nosso espírito sai do corpo físico. Fica ligado ao corpo físico através de uma pequena membrana, não é? Que liga o espírito encarnado ao corpo físico. Porque se não tivesse, a gente nem voltava para o corpo físico. Aqui deve ter muita gente que fala assim: estou cansado de viver na Terra. Meu Deus, tem uma vaga aí no mundo melhor para mim? É ou não é? Eu mesmo já falei com a espiritualidade: olha, não tem um lugar no mundo melhor aí, numa situação melhor que eu possa ir, porque eu não estou dando conta mais de ficar na Terra. E a gente fala assim, as pessoas: tá. Não é não, gente. Quando nós reencarnamos na Terra, nós temos uma programação espiritual. Só que muita gente chega na Terra e não consegue se habituar à atmosfera da Terra. Porque a atmosfera da Terra, ela é formada pelos nossos pensamentos. Então, nós, os espíritas, não pensamos mais o mal. Vocês concordam? Concordam ou não concordam, gente? Não. Tudo que nós pensamos vira matéria. Dr. Bezerra de Menezes, certa feita, em uma das suas vindas ao plano físico, deixa lá, a colônia espiritual vem fazer um socorro no plano físico. Então, André Luiz estava com o Dr. Bezerra de Menezes, que na época era Clarencio, né? Ele olha para a Terra, André Luiz se assusta, porque a atmosfera da Terra é carregada, era negra, era uma vibração viscosa. E André Luiz pergunta para Clarencio do que se trata. Aí Clarencio fala com André Luiz, né? Olha, aquilo ali é a materialização do pensamento dos espíritos encarnados na Terra. Por isso que quando a gente chega à casa espírita é uma delícia. Gente, é uma delícia a casa espírita. É uma delícia. Porque quando a gente chega aqui, o ambiente é diferente. A gente, se pudesse, nem ia mais embora, não é verdade? Porque é muito bom. Mas nós precisamos aprender isso. Por quê? Porque a vida continua após a morte do corpo físico. Então, a gente deita quando você consegue dormir, esquecer da dívida do cartão de crédito, do chefe, do trabalho, do trânsito, disso, daquilo. Seu espírito levita. Vocês já repararam que a gente sonha muito com gente que a gente não conhece? Na maioria das vezes a gente encontra somente com pessoas que a gente nunca viu. Vocês já se perguntaram isso? Como que eu posso sonhar com uma pessoa que eu nunca vi? Que eu não conheço, que não tem nada a ver comigo? Estou dando uma dica para vocês, só para vocês terem uma noção de como que a vida continua após a morte do corpo físico. Esses seres que a gente sonha, que a gente não conhece, são espíritos diversos que se encontram na erraticidade. Se vocês pudessem sair daqui, após abrir a porta, após atravessar a porta da casa espírita e conseguisse ver nas ruas o tanto de entidade
deslocadas, perdidas, desorientadas na rua, eu acho que vocês iam desencarnar. É por isso que a gente não vê. E olha só, agora o tempo está acabando, que o ideal mesmo seria vir falar assim 2 horas para vocês. Que daria tempo de você falar, explicar, mas é até bom não dar o remédio todo, porque se você toma o remédio num dia só, ele não faz efeito. Prestem bastante atenção. Isso é muito importante. Porque, olha só, o expositor, ele não é um artista. O papel do expositor é chegar na casa espírita, na reunião pública, e fazer com que as pessoas e os espíritos que frequentem essa reunião absorvam o conhecimento. Percebe? Ninguém está aqui passeando. Eu, para falar com vocês a verdade, hoje eu senti um frio. Porque Lagoa Santa está fazendo um frio. Mas um frio. Eu passei na beira da lagoa, o jacaré estava do lado de fora. Eu até tirei uma foto, mas não tirei dele não, porque é falta de educação. Eu não estou aguentando, porque a água, vocês não sei se Belo Horizonte está fazendo frio, mas em Lagoa Santa está fazendo frio. Eu falei com a espiritualidade, você tem certeza que eu tenho que ir em Belo Horizonte hoje? Sorte que aqui está mais quente, né? E Lagoa Santa está frio, que vocês não têm noção. E a gente não está acostumado com frio, né? E eu trabalhei o dia inteiro, cansado. Falei, não quero ir lá ver aquele povo de jeito nenhum. Está sentindo muito frio, estou muito cansado. Mas eu vou. Aí quando a gente chega aqui, numa situação dessa, o negócio anima, né? Esquenta e anima e tal. Vocês precisam aprender. Por quê? Porque os cemitérios estão cheios de gente que desencarnaram ontem. E que foram enterrados hoje. E que nós não sabemos que dia que vai ser nós, né? E o que vai acontecer com nós? Nós já aprendemos. Ou seja, aprenderam que a vida continua. Não já? Gente, vocês sabem qual que é o maior problema que os espíritos benfeitores têm com nós, com a humanidade? Alguém aqui tem noção? Os espíritos nos contam. O maior problema que a espiritualidade tem com a gente, primeiro, o maior problema, com os espíritos, com os católicos, com os umbandistas, com os protestantes, com todo mundo, porque a espiritualidade está preocupada com qual que é a sua religião, não sabe qual? Vocês não têm noção? Porque, como eu falei com vocês, a vida no corpo físico e fora do corpo físico, nessa dimensão, ela é imperceptível. Você não percebe que morreu. Pode falar essa palavra aqui, gente, os dirigentes da casa, porque às vezes você fala aqui, a pessoa sai e nunca mais volta no centro, até desencarna, eu vou deixar para morrer lá quando eu estiver lá em casa, por segurança. Porque o negócio não é fácil, não. A gente fala assim, a gente ri, a gente brinca, mas o negócio, gente, é barra pesada, tá? Mas é bom. Então você imagina, hoje desencarnou na Terra 3 milhões de pessoas. Dessas 3 milhões de pessoas que desencarnaram na Terra em situações diferentes, ninguém consegue perceber que desencarnou. Vocês acham que isso é um problema? Vocês acham que isso é um problema? Vocês imaginam os espíritos no centro espírita no plano espiritual, porque tem centro espírita no plano espiritual, ou vocês acham que não tem? Vocês vão frequentar o centro espírita no plano espiritual. Lá a espiritualidade, o trabalho deles, o primeiro trabalho deles é fazer com que você saiba que você está desencarnado. E tem muita gente que quando descobre que está desencarnado, morre no plano espiritual. Porque o sujeito fala assim, oh meu Deus, eu deixei a minha mulher, o meu filho, a minha casa, o meu carro, a minha conta, os meus problemas. Tem espírito que fala assim, eu tenho que trabalhar amanhã. Eu morri, eu tenho que trabalhar, eu morri, como é que eu vou fazer? Ele não se dá conta.
Isso eu estou falando da parte boa, tá, gente? Porque a maioria dos espíritos, para chegar a essa situação e descobrir que desencarnou, às vezes leva anos. Eu já atendi espírito conhecido da humanidade que estava há 500 anos desencarnado e não sabia que tinha desencarnado. Aí o que vocês acham que acontece com o espírito que está há 500 anos desencarnado e não sabe que está desencarnado? Louco, perturbado. A rua está cheia de gente desencarnada, perturbado, que não sabe que desencarnou. E aí os parentes não ajudam, né? Eu estou falando de forma generalizada, porque é um caso muito mais complexo. Isso é o primeiro problema. Então, quando nós chegamos à casa espírita e aprendemos esse conceito, a espiritualidade, oh meu Deus, essa turma já não vai dar esse trabalho mais para nós. Vocês não acham que a espiritualidade está preocupada com centro espírita, com religião? Eles estão preocupados é problema, gente. Isso é a mesma coisa de você chegar lá na Santa Casa amanhã de manhã cedo e você já for na Santa Casa de manhã cedo, de tarde, de noite, e ver a multidão de pessoas que chegam procurando solução para os seus problemas? Agora vocês imaginem na espiritualidade. Milhões de pessoas desencarnadas precisando de orientação, de ajuda, de auxílio. E aí eu estou falando de espíritas também. Porque os espíritas estudam. Gente, falar que a vida continua após a morte do corpo físico, só isso não resolve. Nós precisamos aprender. Nós somos espíritos vivenciando uma experiência no corpo físico. Nós não somos seres da Terra. Isso a gente precisa dar uma mordida no braço, na perna, e falar, gente, eu sou espírito. Vocês estão achando que isso é brincadeira? Saber só não resolve. Você tem que ter certeza. Você tem que gravar isso na sua consciência. André Luiz desencarna, chega no plano espiritual e não sabia isso. E assim são centenas e centenas de milhões de pessoas, todos os dias. Isso é um problema. Isso é um dos problemas. Agora o outro. Vocês gravem isso. Que vocês vão falar assim, eu aprendi isso lá no centro espírita, isso eu sei. Eu não vou dar problema. Porque quando o espírito sabe, ele não dá problema. Ele deixa de ser um problema e passa a ajudar a espiritualidade. Passa a ajudar a socorrer. Evita sofrimento para você e para os outros. Outro problema gravíssimo, porque a vida continua. Gravíssimo. Aprendam isso. Nós voltamos do mundo espiritual para o plano físico como nós nos encontrávamos. A pessoa que está doente no plano espiritual, ela renasce na Terra doente. Em algum momento da sua existência, ela vai manifestar a doença. Porque não existe milagre. E nós voltamos para o plano espiritual como nós nos encontrávamos na Terra. Gente, essa informação dá até medo de passar. Porque a morte não realiza milagre. Você acha que uma pessoa que tem hanseníase aqui na Terra não trata, não vai ao médico, não toma remédio, não trata, não aceita a doença, não cura, ela desencarna, ela morre. Você acha que a hanseníase do corpo físico dela acabou? Ela vai levar a hanseníase para o plano espiritual. Só que agora ela não tem mais o corpo físico. Então tem doença que a gente tem que ninguém vê. Quando você está no plano espiritual sem esse corpo, todo mundo sabe quem é você. A pessoa sabe que se você foi um assassino, mentiroso, maldoso, isso e aquilo,
Gente, eu não estou falando isso de vocês, porque eu sei que vocês já são espíritas. Não tem problema. Eu estou falando isso para quem não está aqui dentro ouvir. Porque senão vocês não vão deixar eu nem sair ali mais, nem voltar aqui mais. Vocês concordam comigo? Se preparem. Agora, por outro lado, se você é uma pessoa espiritualizada, não faz fofoca, porque espírita não faz fofoca. Não pensa o mal, não faz o mal, trabalha sempre para o bem. Quando você desencarna, você chega no plano espiritual, numa situação melhor, né? Mais tranquilo, sabe que está em evolução, que tem muita dificuldade para superar, mas você já vai fazer parte daquelas pessoas que, por exemplo, vão ser encaminhadas diretas para uma colônia espiritual, para fazer um reajuste e continuar a sua existência. Vai reencarnar novamente, vai sofrer menos. Fora disso, não espere milagre. Trabalha para o bem interior e para o bem coletivo. Essa é a mensagem da espiritualidade. A vida continua após a morte do corpo físico. Quem semeia vento, colhe tempestade. Eu teria, no mínimo, mais 1 hora para falar para vocês de detalhes importantíssimos para a gente se preparar para desencarnar. Porque não tem jeito. Nós vamos desencarnar. Nós vamos morrer. Nossa, que silêncio. O povo até gelou. O povo até gela. Mas gente, me perdoe. Mas nós viemos à casa espírita para aprender isso. Vocês preferem aprender aqui e colocar em prática ou querem esperar chegar na hora? Porque ninguém sabe qual a hora. Porque, olha só, espero não encontrar com nenhum de vocês numa reunião de desobediência. Porque já aconteceu, tá? A gente na reunião de desobsessão, o companheiro espírita lá, desencarnado. Nós tínhamos, para fechar, só para vocês terem uma ideia, nós tínhamos um trabalho, eu tinha um trabalho para a espiritualidade que era ajudar as pessoas a desencarnar. Vocês acham que desencarnar é fácil? Não é tão fácil assim não. É fácil morrer, desencarnar é difícil. Morrer é uma coisa, desencarnar é outra. 99% das pessoas que morrem, o espírito não deixa o corpo físico. Aí começa o sofrimento. Desencarnar é o corpo morre, o espírito se libera do corpo físico. Isso não acontece imediatamente. Isso só acontece com os espíritos mais equilibrados. Que não é o caso de vocês que já são espíritas. Todos vão deixar o corpo físico imediatamente. Não vai, gente? Eu não senti firmeza. Eu estou aqui buscando isso. Não vai, eu não senti firmeza. Vai dar trabalho na casa espírita, vocês vão ver. Olha só, nós tínhamos uma companheira que adoeceu. Ela, o nome dela é Ângela, peço licença à espiritualidade para citar, porque é uma companheira boa de trabalho na casa espírita, era evangelizadora. Ela teve uma doença muito grave, não conseguia desencarnar. Certo dia a espiritualidade falou com a gente, vamos auxiliar a nossa amiga a desencarnar. Fomos na casa dela com a espiritualidade, né, Dr. Bezerra de Menezes, demos o passe agora de tarde, ela desencarnou de noite. Mas ela tinha consciência. Então ela cumpriu a tarefa dela e a espiritualidade retirou ela do corpo físico. Ela era evangelizadora infantil na casa espírita e tinha merecimento. E nós fizemos isso com outras pessoas, independente de ser espírita ou não. Então assim, gente, vamos rezar, agradecer a espiritualidade, trabalhar pelo nosso bem-estar de forma consciente, porque nós vamos embora daqui a pouquinho.
Nós estamos agradecendo a vocês a paciência, porque não é fácil, né, gente? E umas risadinhas para a gente relaxar, porque senão a gente desencarna. Agradecendo a direção da casa pela oportunidade. Dizer o seguinte, que às vezes a gente não vem mais, não é porque não quer, não. A gente até quer, é porque não tem condição mesmo de estar aqui. Mas sempre que tiver oportunidade, nos convide. Tá bom?